Boa tarde. Boa O tarde. nome do senhor é Afrânio dos Santos Soares? Isso. Senhor Afrânio, eu vou conferir inicialmente seus dados, tá? O senhor nasceu onde, em que local? Eu nasci Planaltina de Goiás, dia 4/4/2000. Nome de seus pais? Afrânia Almeida Soares e Raimunda Francisca dos Santos. O senhor é casado, solteiro ou vive em união Solteiro? estável? Tem filhos? Não. Seu local de residência era onde? Atualmente no CI, Não, mas o senhor morava onde? no assentamento Dorothy. Dorothy. O senhor trabalhava na época? Não. Seu grau de escolaridade? É ensino médio. Primeiro ano de ensino médio. O senhor na época estudava? Tava estudando. Estava fazendo ensino médio já, Ensino né? médio. Tá. Senhora Afrânia, eu vou lhe fazer perguntas sobre os fatos, sobre a acusação que pesa contra o senhor. Não é obrigado a responder minhas perguntas. Tem o direito de ficar em silêncio. Seu silêncio não vai trazer nenhum prejuízo à defesa, mas esse é o momento que o senhor tem para falar, dar a sua versão dos fatos e fazer sua autodefesa, ok? Sabe do que está sendo acusado, já conversou com o defensor que está fazendo a sua defesa, né? Essa acusação que pesa contra o senhor é verdadeira? Do homicídio, sim. E o que que aconteceu? Me conte o que que houve. Sobre a questão do homicídio, nesse dia realmente eu estava na casa do Marcos, né? Só que eu não tinha ido lá para apaziguar nada em questão com os outros, né? Porque não existia grupos rivais ali, nós não se combatiam um ao outro, existia divergências entre eu e um ou outro ali, só que não era questão de grupos, entendeu? Aí eu fui Então vamos lá, deixa eu entender. Porque o senhor conhecia o Gilmar, conhecer conhecia as pessoas que andavam com o Gilmar. alguns só de vista. Tá. Então, assim, havia divergências entre o senhor e algumas pessoas ali, mas que É, não eram grupos, né? Eram só divergências pessoais, né? isso. O que o senhor está querendo dizer, é isso, né? E no caso, o senhor tinha divergência com o Gilmar? Não, Não com tinha Gilmar não. divergência. Tá. O senhor tinha divergência com quem, então? Até então, naquele momento, era com o Carlos. O Carlos. Isso. E o que que aconteceu, então? E aconteceu que, como eu fui na casa do Marcos, ele ficou sabendo que eu tinha ido lá, né? Por quem eu não sei, Ele quem? o Carlos, O eu não Carlos. sei. E foi quando ele chegou e efetuou disparos contra a minha pessoa. Uhum. E eu tava, no momento eu tava armado também. Foi quando ele efetuou o disparo e eu me abaixei e foi quando eu consegui efetuar o disparo contra ele também. E aí foi isso que aconteceu. Foi isso que O aconteceu. Marcos, o que que ele tem com a história? O Marcos, infelizmente, a única coisa que ele tem a ver com essa história foi porque ocorreu na casa dele, mas em questão de ele ter tentado atirar neles ou alguma coisa, ele não tem nada a ver com O senhor tinha uma arma. Que arma era essa? um 38. O 38. Quantas munições o senhor tinha? Tinha quatro. E o senhor disparou as quatro munições. Acho que duas ou foi três só. Certo. É, a outra pessoa também estava armada. Então, essas divergências, todos andavam armados ali no local? Não, os outros eu não sei, mas eu tava. Eu e o Carlos tava no momento. Porque foi ele que chegou atirando em mim e no momento, no susto, eu abaixei e efetuei o E disparo essas contra ele. divergências, então, eram assim, eram bastante acirradas e tinha tiros, troca de tiros. Foi essa a primeira vez ou Não, tinha essa foi a outros? primeira vez. E essas divergências eram por quê? Por conta é, porque eu não tô aqui para mentir para vocês, né? Eu tô aqui para falar a verdade e ser sério com vocês. É porque antes disso aí eu já tinha arrumado outros problemas com algumas pessoas ali, entendeu? E nas declarações dele, assim como vocês podem ver nos depoimentos deles, eles falavam que eu atrapalhava é, o que eles faziam dentro da quebrada, né? Dentro do assentamento Dorothy. O Isso senhor aí com área e o não, o Carlos. Carlos. Isso. E aí ocasionou a minha divergência com ele. E o que que ele fazia lá que o senhor atrapalhava? Era corre, né?
dentro da quebrada. Esse foi o primeiro realmente conflito que teve dessa intensidade ou já tinha outros? Já tinha Não, outros? foi o primeiro. Isso tudo dentro do Dorothy. No Dorothy. Não tinha nenhuma ligação com Nova Colina ou você considera o Nova Colina parte Não, do Dorothy? não. Depois que aconteceu esse tiroteio, quem socorreu, o senhor correu, o senhor ficou lá, o que que houve? Não, depois de que aconteceu, ele caiu no chão, né? Ele estava armado. Eu fui lá e retirei a arma dele e entrei para dentro do mato. Eu fiquei sabendo, né? Eu não vi, mas eu fiquei sabendo que quem socorreu foi o Gilmar e o Felipe, que socorreu ele. O Gilmar era amigo dessa pessoa? Do- Aí eu já não sei, né? Eu não sei da intimidade dos, não sabia da intimidade dos dois. E essa arma o senhor tirou dele, pegou e levou. Eu levei comigo. Que arma era essa? Era um revólver calibre 38 também. Também? Esse depoimento que o senhor estava prestando hoje é como da delegacia? O senhor Não, falou na delegacia? não prestei depoimento na delegacia. Não? Não. Tá certo. O senhor já foi preso, processado ou condenado outra vez? Já. Pelo quê? Eu fui processado outra vez por uma tentativa de homicídio. E foi condenado? Sim. Tá. Pois não, doutor. Afrânio, boa tarde. Boa tarde. Esse fato que está sendo julgado hoje aconteceu no dia 30. 3 dias antes, houve uma outra tentativa de homicídio. Foram vítimas Lucas e Jefferson. O senhor chegou a ter conhecimento Cheguei sim. o senhor sabe quem que foram os autores daquela ocorrência lá? No tempo eu fiquei sabendo que foi o João Paulo e o Rian. O Rian? É. Eles são conhecidos do senhor, o João Paulo e o Rian? O Rian sim, o João Paulo não. O João Paulo eu conheço, mas assim, de vista por ele morar também no assentamento Dorothy. E essa tentativa de homicídio teve alguma coisa a ver com esse fato que o Potinho acabou morto? Não. O Rian e o João Paulo, o Rian, que o senhor conhece, é amigo do senhor? Conheço de escola, amizade de escola, que ele é irmão do Felipe também, a gente estudávamos na mesma escola. Ele é irmão do Felipe, que prestou declarações aqui hoje, né? Tá certo. O, a tentativa de homicídio que o senhor disse que foi condenado. Quem foram as vítimas? Pelo menos no processo lá, quem que eram as vítimas? Era o Ronei. O Ronei? É. E o Ronei, qual que era a ligação dele com o Gilmar? Eu não sei. Entendi. Depois dessa tentativa de homicídio do Ronei, o senhor tomou conhecimento de alguma represália do Gilmar contra o senhor? Não, porque depois dessa tentativa do Ronei, eu fui para Nova Colina e de lá eu não voltei mais no assentamento Dorothy. Aí eu fiquei 5 dias longe de lá e quando eu voltei foi no prazo que eu fui preso. O senhor ficou sabendo do homicídio do Gabriel e da Juliana? Fiquei. O senhor ficou sabendo qual que foi o motivo? Eu fiquei sabendo que foi por causa do Ronei. Qual a relação que o senhor ficou sabendo que tinha? Que tentaram contra o Ronei, que foi eu que tentei. Quando eu vim aqui no júri, eu assumi essa tentativa. Peguei 8 anos de cadeia nela.
Só que eu fiquei sabendo que o Gilmar e outras pessoas foram cobrar isso aí também por causa do Potinho, porque ele se conhecia, né, ali, e antes disso eu tinha cometido esse crime contra o Potinho. E a Juliana e Gabriel não tinham nada a Não, ver não com o tinha fato. nada a ver. Teve uma outra tentativa também, foram vítimas, pelo menos registrado na ocorrência, o Kaique, o Carlos Humberto e o Rogério Alegre. O senhor se lembra desse fato? Lembro. Já teve julgamento dele? Já, e eu vim no julgamento, e a própria vítima no dia falou que não foi eu, que realmente não foi eu que tentei contra eles. E tem também como eu foi ouvido aqui, os policiais nas interceptação telefônica fala, as próprias vítimas, entre elas nas interceptação, fala que não foi eu e nem foi também os outros que atiraram nela, e sim o Alan que efetuaram isso contra elas. E o resultado do julgamento qual foi? Eu peguei cadeia do mesmo jeito. É, dessas vítimas, o Rogério Alegre, ele é irmão do Gilmar. É, Ah, o policial militar que foi ouvido, o Dilson, ele disse que houve um desentendimento anterior no condomínio Uberaba. O senhor, no mesmo dia em que houve aqui o homicídio do Potinho. O senhor tomou conhecimento desse desentendimento lá no condomínio não, Uberaba? não. O Rodrigo Mocotó, ele disse é, que um indivíduo, que ele não sabe o nome, deu um soco na boca dele no mesmo dia. O senhor teve conhecimento disso, sabe disso? Não, também não. O senhor mencionou que o Potinho chegou e iniciou os disparos contra o senhor. Foi. Ele chegou sozinho? Nesse dia ele chegou sozinho. Ele tava de moto, chegou de moto e efetuou o disparo contra mim. O senhor já respondeu, mas eu não ouvi. O que foi feito da arma dele? Eu não sei também, porque quando eu vim presa ela ficou lá, no assentamento Quando o Dorothy. quê? Quando eu vim presa ela ficou no Não, eu assentamento digo no Dorothy. momento lá. Ele efetuou os disparos, Certo. né? O senhor efetuou pelo menos um disparo contra que foi o que acertou ele. O que foi feito da arma? Do Potinho? Eu peguei ela. Foi o senhor que pegou. Foi eu que peguei. Tá certo. O senhor estava exatamente onde quando o Potinho chegou? Estava dentro da casa do Marcos? Estava do lado de fora? Onde que o senhor estava? Eu tava do lado de fora, na área. Porque lá era um barraco que tinha uma área. Eu tava na área. O senhor estava sozinho? No momento tava, que nem eu falei, tava eu e felizmente o Marcos estava lá também, porque é a casa dele, né? Eu fui para lá, Aham. ele tava lá também. Tava ele, a mulher dele e os dois filhos dele no momento, na hora. E o Bang? O Alisson? O Bang não tava lá. Nesse dia o senhor não chegou a Não, eu vê-lo? vi ele. Vi ele, mas no momento ele não tava lá. E o Felipe? O Felipe, ele tava passando na hora que aconteceu isso aí. Entendi. Um dia antes desse fato, houve o registro de uma ocorrência de disparo de arma de fogo. O senhor ficou sabendo de algum disparo no dia anterior, de algum tiroteio, alguma confusão no dia anterior? Não. Quem que é a Rita de Cássia? Não, não me recordo.
O Gama, o senhor sabe quem que é? Não. Tá certo. Afrânio, o senhor está preso desde quando? Desde o dia 7 de junho de 2020, Atualmente o senhor está recolhido onde? no CI. O, o Marcos, ele tá preso junto com o senhor, no mesmo lugar? Não, E o Gilmar, também não. já teve algum momento que o senhor estivesse preso e o Gilmar também? No mesmo estabelecimento? Não, E o Rodrigo Mocotó? também não. No mesmo lugar não, mas a gente já chegou a vamos se dizer, se trombar nos dias das audiências. A gente Uhum, já se viu um ao outro, mas no uhum, mesmo lugar não. tá certo. Robson Baiano, o senhor sabe quem é? Não. Tá certo. Excelência, não tem mais perguntas, não. Obrigado. Perguntas, doutores? Sim, excelência. Tudo bom, Afrânio? Boa tarde. Boa tarde. Afrânio, então, nesse dia, eu queria que você contasse melhor o que aconteceu, assim, como que os fatos se desenrolaram. Mas antes disso, eu quero te perguntar uma coisa. Ah, como que era, assim, esse tal dessa divisão que existia, grupo de cima, grupo de baixo? Existia, vocês se chamavam por algum grupo? Vocês viam outras pessoas como sendo de grupo rival, assim? Quero que você explique um pouco melhor isso. Você até falou um pouco no início. Ou se eram rusgas que pessoas tinham contra pessoas, assim, como que é? É que nem eu falei, acerca de grupos se combater ali, não existiu isso, entendeu? É porque durante as investigações dos policiais, como tinha muita gente ali que se conhecia e se comunicava ali, né, eles chegaram à conclusão deles que existia um grupo contra outro, só que não era um grupo contra outro. Era cerca, podia ser, tipo, como eu falei, né? Eu tendo ali meus problemas com uma ou outras pessoas, mas não com esses tanto de pessoas, né? Então, isso, na verdade, não levava a tornar uma briga Um, entre grupos. entre Era uma grupos. coisa entre você e determinada pessoa. Pessoal, uma coisa pessoal. Tá. O que tinha entre você e o Potinho? Tinha alguma. Hoje, que nem eu falei, eu já tinha tido umas desavenças com ele por conta de problemas anteriores, de discussões, né? Tá. Daí, nesse dia, conta como que foi, assim, vocês estavam conversando em casa ali e tal, tranquilos, e de repente, Foi que nem eu falei, fui na casa do Marcos naquele dia, porque eu conheço o Marcos, conheço pessoas ali, né? E como eu tinha discutido com ele já, ele foi na real, não sei a intenção que ele foi lá, né? Não sei se foi para conversar, se foi realmente para tentar contra a minha vida, só sei que ele chegou e já foi descendo da moto e efetuando o disparo contra mim. Foi o tempo que eu só consegui abaixar e efetuar o disparo contra ele também. você consegue se lembrar, assim, quantos tiros que ele te deu? Não sei, eu acho que uns 4, 5, não me recordo. Você conseguiu se desvencilhar? Abaixei, na hora eu abaixei. O único movimento que eu tive foi só de me agachar. Tá. E nesse momento, chegou mais gente com ele? Ou ele estava sozinho? Não, Estava sozinho. sozinho. Tá, daí, você percebeu que o Potinho, você, você conseguiu se defender, ele tinha caído no chão e se levantou e foi atrás dele? Foi ver o que tinha acontecido, é isso? Não, não, fui em cima dele para pegar a arma que ele tava, porque quando ele caiu mirando para mim ainda. A arma mirando para mim ainda. Aí minha intenção foi de ir lá e tirar a arma dele. Tá. E Aí quando eu você, peguei a arma e saí correndo, entrei para dentro do mato. tá. Quando você chegou ali, ele estava com vida? Tava. Ele chegou a falar alguma coisa? Não. Não?
se você quisesse ali, se você realmente tivesse essa intenção enfim, de tirar a vida dele, poderia ter dado um tiro nele ainda ali? Poderia ter dado tiro ou feito alguma coisa a mais também. Tá. E em relação ao Bang, ele nesse dia ele não estava junto com vocês naquele momento. Não, ele apareceu depois. O Bang também No momento ele não estava, ele apareceu depois. apareceu depois. Você conhecia ele já? Conheci. E ele era uma pessoa assim, ele consta aqui que ele era menor de idade na época. Ele era uma pessoa que aparentava ser menor de idade? Como que era? Ele agia como Não, pelo adulto já? convívio ali, aparentava ter a mesma idade que eu, que na época eu tinha 19 anos ainda, Você se lembra de onde conhecia ele? lá do assentamento Dorothy. Há bastante Desde tempo. do início do assentamento, desde 2015, quando começou ali. E quando o Potinho chegou, ele chegou falando alguma coisa ou ele já chegou atirando? Já chegou efetuando os disparos. Você de alguma forma esperava aquilo ali? Não. Ou... Você tinha alguma ameaça contra você, assim, que você estava buscando se proteger, assim? Como é Que nem eu falei, eu já tinha alguns problemas dentro do assentamento Dorothy, inclusive já tinha discutido com ele. Entendi. Tá bom, obrigado. Não tem mais perguntas, Efraim. Perguntas? Bom dia, Fran. Boa tarde já. Boa tarde. Você disse que foi para casa do Marcos. Você foi fazer o que lá exatamente? Normalmente eu ia pra lá pra gente conversar, jogar bola, que nesse tempo tinha um campo no assentamento da hora, a gente jogava bola também. Vocês se conheciam há muito tempo? Não, muito tempo não. Eu tinha, acho que alguns meses que eu tinha saído da cadeia. Tá. O senhor disse que se encontravam lá a esposa dele, as duas filhas dele, é isso? Os dois filhos dele. Dois filhos dele. Certo. O senhor se recorda quando começou esse tiroteio? O que aconteceu na casa lá? Eles correram? Correram? Correram. E o senhor chegou a vê-los depois? Não, Não? não. O senhor foi para o mato, né? Eu já fui diretamente pro mato e depois não os viu mais. Não. Entendi. O senhor chegou a mencionar que a rixa com o Gilmar seria porque o senhor atrapalharia coisas que ele fazia lá na comunidade. Mas o senhor não explicou exatamente o que o senhor estava atrapalhando lá Com dele o fazer. Carlos, no caso. Com o Carlos, sim. E aí, o que ele fazia na comunidade que o senhor atrapalhava e que por isso ele tinha essa rixa com o senhor? Possivelmente a venda de droga, essas coisas que normalmente acontecem. Entendi. Tá. No caso, o Potinho, ele tinha também uma rixa pessoal com o senhor? E tinha por conta dessa discussão que eu tive com ele. Tá. O Gilmar fazia ronda lá na comunidade de moto? Sabe se ele fazia ronda de moto na comunidade? Não, ele mesmo não. Tinha ronda lá? Tinha. Ele organizava essa ronda? Aí, se era ele ou não, eu não sei. Mas ele mesmo eu nunca vi ele fazendo, não. O Potinho fazia ronda lá? Não, Não? não. Obrigado pelo depoimento. Satisfeito, doutor. Jurado, tem alguma pergunta? Então nós vamos fazer um intervalo agora para o almoço, tá? Senhor Marcos, eu vou conferir seus dados inicialmente. O senhor nasceu onde, em que dia? Nasci no Pará, em São Domingos do Capim, dia 14/8/97. Nome dos seus pais? Benedita Cunha da Silva, O senhor é casado, solteiro, vive em união estável? solteiro. Tem filhos? Eu não. Nenhum? Seu grau de escolaridade? Tô na 8ª. 8ª série? Na época dos fatos, o senhor trabalhava?
Sim. Trabalhava com o quê? Faço pintura de carro com martelinho de ouro, essas coisas assim. Uhum. Na época você tinha trabalho, trabalhava. Não, eu trabalhava para mim É mesmo. autônomo, né? Sim. Tá. É, Seu Marcos, eu vou lhe fazer perguntas agora sobre os fatos. O senhor não é obrigado a responder minhas perguntas, tem o direito de ficar em silêncio. Seu silêncio não vai causar nenhum prejuízo à defesa. A defesa técnica está sendo feita pela Defensoria Pública, né? Já conversou com o defensor, né? Mas esse é o momento que eu tenho para falar, dar sua versão dos fatos, fazer sua autodefesa, né? Sabe a acusação que pesa contra o senhor? Essa acusação é verdadeira? Não. Não? O que que aconteceu, senhor Marcos? Se eu conhecia essas pessoas, que o senhor estava lá no Não, local? alguns eu conheço de vista. Não posso falar que sou amigo de todo mundo, porque não tem como ser amigo de todo mundo. Na época dos fatos, o senhor morava onde? Eu morava no Dorothy. No Dorothy, né? Uhum. E o senhor conhecia essas pessoas, Gilmar, essas outras pessoas? Não, o Gilmar eu já conheci ele de vista, entendeu? Aham, O que eu conhecia mais era o Afrânio. entendi. O Afrânio era amigo do senhor? Não, a Afrânio ia lá direto. Ele e os outros meninos para arrumar carro lá em casa. Ah, o senhor arrumava lá, o senhor tinha uma oficina, né? Tipo, eles precisavam de um macaco, uma chave, alguma coisa, eles iam lá. Entendi. É, E nesse dia, o senhor estava em casa, ou o senhor estava na rua, Não, nesse dia aí, eu tava arrumando um carro lá, na sua na casa? minha casa. E aí o senhor viu alguma coisa? O que que o senhor viu? Eu não vi nada, eu só escutei barulho de tiro, mas não foi onde aconteceu isso, não foi na minha casa. Isso aconteceu na parte de cima e eu moro na parte de baixo. Uhum, Eu só ouvi só os barulhos e depois as pessoas comentando que tinham matado um rapaz lá em cima. Só que até tanto eu não saí da minha casa para me ver, para me ir atrás de nada, não. Eu continuei mexendo no carro que eu tinha que entregar um carro lá. entendi. Aí eu fiquei lá, só isso, mexendo no carro. Então o senhor não viu nada, Não né? vi nada. E escutou tiro? Não, só escutei o tiro como qualquer uma pessoa que mora lá no Doro te escutou. Então essa acusação contra o senhor não é verdadeira, né? Portanto, até que eles tinham me intimado lá na delegacia como testemunha e depois de um tempo já abriu foi um mandato para mim, eu não entendi nem Uhum, o porquê. entendi. O senhor já foi preso, processado ou condenado alguma outra vez? Não entendi. O senhor já foi preso, processado ou condenado alguma outra vez? Fui preso em 2016, E o que que foi? tráfico. Tráfico, né? Tá bom. Perguntas, doutor? Assim, algema, ele tem Marcos, como tirar? Tem? Algema? Só um pouquinho. Tem? Por favor. Pronto, doutor, pode perguntar. obrigado, Excelência. Marcos, boa tarde. Boa tarde. É, o senhor chegou a responder algum outro processo junto com o Afrânio? Não, eles me colocou numa tentativa lá. Já Fui condenado nela. foi condenado nela? Foi E condenado. essa tentativa, quem eram as vítimas, o senhor sabe dizer? Eu Não acho estou que dizendo. era Carlos Humberto e eu não recordo o nome deles direito, não, porque eu não conheço eles, entendeu? Aí eu não recordo o nome. Entendi. Tava o Ellison, o senhor conhece? O Bang? De vista. De vista? Tá certo. Sem mais perguntas, senhor? Perguntas, doutores? Marcos, você sabe da existência lá no Dorothy de grupos rivais, de algum grupo que pertencia ao Gilmar, de algum grupo que seria o seu grupo, ou o grupo do Afrânio, que teriam uma rivalidade? Se isso era uma coisa que realmente acontecia lá na comunidade? Não, tenho conhecimento nenhum. Primeiramente que eles me colocou como líder de uma parte de cima, mas como que eu sou lá da parte de cima, sendo que eu moro lá na parte de baixo? Primeiramente já não tem como. Que se eu ando com os caras de cima, eu vou colar lá embaixo, eu já tinha morrido, né? Primeiramente, só por aí. Aí agora
E eu não tenho muita coisa para falar, não. Não tenho conhecimento dessas duas gangues, não, né? Que fala que é uma parte de cima e parte de baixo, alguma coisa assim. Tenho conhecimento, não. Tá certo. Obrigado pelo depoimento. Só isso, doutor. Pergunta, doutor. Os jurados têm alguma pergunta? Não? Ele pode ir? Então, obrigada. De novo? Mas não pegou nada. Não gravou nada. Jefferson, nós vamos ter que voltar um pouquinho, porque não gravou nada do que foi falado. Só um minutinho. Então, vamos lá. Nesse dia 27/3, o senhor estava lá no Dorothy, né? Estava com o Lucas. Isso. E um Isso? amigo nosso. Tá. Ah, E aí, estavam no carro, o veículo... O senhor disse que o veículo Isso. atolou, foram desatolar Isso. o carro, né? E aí, Uhum. os senhores viram duas pessoas que estavam armadas, é isso? Isso, já estava com a arma em punho. Foi a hora que eu Uhum. já me, né? E aí, vocês já- correram. Isso eu corri. Tanto que eu Você- avisei meu irmão, Lucas, olha. Eu falei, Lucas, olha para trás. Eu já comecei a correr. Na hora que eu escutei os tiros. Certo. Eu não cheguei, só E reconheci. o senhor viu quem é que estava armado, quem estava atirando? Eu vi. Quem era? Era o vulgo bebê, né? Que é o José Renildo e o João Paulo, que é irmão dele. Certo. O senhor sabe o motivo porque eles estavam atirando nos senhores? Não, Não sabe o não motivo? sei. Não, mas eu fiquei sabendo que meu irmão tem tipo uma rixa com o bebê, com esse Bang, né? Com o João Paulo, esse povo do Dorothy lá, mano. Fiquei sabendo de muita coisa, não. Só uma rixa mesmo. Sei. Não sei por quê. Sem informação. O senhor conhece o Bang, Marompa, Marquinho? Conheço o Bang só. Agora Só o Bang. o Maronfo, o Marquinhos já é de vista só. Essas pessoas não davam com o Rian e com o João Paulo? Sim. E o Lucas teve uma desavença com quem? Foi com o Bang. Como o Bang. Bang, João Paulo e Bebê né, colado, amigo, Uhum. aí acabou que comprou o problema, que era o problema do Bang e meu irmão, né? Briga Certo. deles dois. Aí Entendi. acabou que o Bebê que acabou se envolvendo, digamos assim. Entendi. Aí acabou que virou aquela bola de neve, né? Com o irmão dele, João Paulo, Bebê, e meu irmão. E o Bang não. O senhor sabe me dizer se havia alguma dívida de droga entre eles? Não, senhora. Então, o que o senhor sabe é isso. Isso, exatamente. Tá. Pergunta, doutor. Sim, Jefferson, boa tarde. Boa tarde, doutor. Essa tentativa de homicídio do Lucas foi com arma de fogo? Como é que foi? Foi com arma de fogo. Eles chegaram a efetuar disparos? Chegaram, sim, senhor. Eu sei que o senhor não mora mais no Dorothy, né? Não preciso dizer onde mora, Sim. não. O irmão Sim. do senhor, ele mora no Dorothy ainda? O que foi feito dele? Não, meu irmão mora com a gente. Não mora Tá. Tá, não preciso dizer onde é, não. Com relação à morte do Potinho, o senhor não presenciou, né? Pelo que consta aqui nas declarações na delegacia que o senhor deu. Mas o senhor ouviu falar alguma coisa? Como que aconteceu? O que aconteceu? Quem que se envolveu? Eu fiquei sabendo que por terceiros, né? Igual eu falei antes aqui da versão. Eu fiquei sabendo por terceiros que esse tal de Potinho morreu. Que eu não sabia que só conhecia ele de vista. Só que eu não sabia que era o Potinho. Eu conhecia pelo nome dele. Mas o senhor ficou Entendeu? sabendo como que foi? Eu fiquei sabendo que ele tinha um problema, uma rincha com esse Bang. Com o Bang? Isso. Além dele, do Potinho e do Bang, o senhor ficou sabendo se tinha mais alguém junto, se outras pessoas atiraram, como foi? Não, só o Bang mesmo. Bang e ele. Mais ninguém. Tá certo.
Não tem mais perguntas, não? Obrigado, viu, Jefferson? Perguntas, doutores? Sim. Tem pergunta, Excelência? Não tem. Os jurados têm alguma pergunta? Tá, você está dispensado, Jefferson. Pode sair, viu? Obrigada. Obrigado. A senhora é irmã das vítimas, né? Isso. Me conte o que que aconteceu no dia, o que que houve. No dia da morte dos meus irmãos, É. a gente estava em casa, eu e meus irmãos. Aí começou. Conte quem são seus irmãos, porque as pessoas não Tá. sabem. Meus irmãos é a Juliana e o Gabriel. Uhum. A gente estava eles e a minha filha, na época eu tinha 2 anos, dentro de casa. Quando a gente começou a ouvir vários disparos de arma próximo à nossa casa. Aí foi que teve a pausa dos tiros e um pouco tempo o Gilmar entrou lá dentro de casa já atirando na gente. Certo. A senhora conhece o Afrânio dos Santos Soares e Marcos Cunha da Silva? O Afrânio, eu tive um relacionamento com ele e o Marquinho eu conheci de vista. Certo. Existia alguma rivalidade entre o Marcos, o Afrânio e o Gilmar? É assim, eu acho que tinha só com o Gilmar, entre o Gilmar e o Maronfa, eu acho. E a senhora sabe por quê? Não. A senhora prestou depoimento aqui nesse caso sobre esses fatos, não foi? Foi. E o que que a senhora recorda, o que que falou? Do dia do acontecimento? Uhum. Só que a gente estava em casa, aí aconteceu esse fato, aí eu saí para fora para pedir ajuda, aí foi na hora que os policiais chegou, aí eu levei os policiais lá na casa do Gilmar, só que só tava o Dalu, que é o Rogério, e fui para a delegacia com os policiais. Temos, doutor. Sim. Boa tarde, Andreina. Boa tarde. O da Lua que a senhora diz é o Rogério. Isso, Ele é irmão do Gilmar. do Gilmar. O homicídio do Gabriel e da Juliana, qual que foi o motivo, a senhora sabe? Então, o Gilmar entrou dentro da minha casa perguntando do Afrânio. Cadê ele? Cadê o Afrânio? Só que nesse dia, eu não tinha visto o Maronfa do ocorrido. Então, Já o Gilmar, na verdade, estava procurando ele. Era. Só que já tinha um tempo que a gente nem se falava, eu e o Maronfa. E Aí eu não a senhora sabe por que que o Gilmar estava procurando ele? Não, eu fiquei sabendo depois que era por causa de uns tiros que deram no motoboy dele e ele saiu atrás de quem tinha dado os tiros. Tiros que deram no motoboy do Gilmar, Gilmar. E aí o Gilmar saiu atrás. foi. Tá. Uma última pergunta. Quantos anos tinham o Gabriel e Juliano? A minha irmã era 24 e meu irmão 26. Não pode contar. A irmã da senhora estava grávida? Pelos fatos, ela já estava de uns 3 meses. Tá. O fato que resultou na morte do Potinho,
Carlos Antônio. A senhora soube de alguma coisa? Não, no dia da morte do Potinho, eu não estava no Dorothy. Aí a gente ligaram para mim e umas amigas que eu tava, falando que tinham matado ele. Aí na hora que a gente ia subir, que a gente ia ver o corpo do Potinho, e a gente encontrou o Felipe, que acabou de depor, aí ele ia dar a carona pra gente subir pro Dorothy para ver o corpo. Foi na hora que os policiais pegou a gente dentro do carro, por causa do Felipe. Entendi. Foram policiais militares, né? Foi o. Acho que foi, policial militar. No carro, além do Felipe e a senhora, quem mais que Aí estava? tava minha filha, a Stephanie e a Tainara, e o motorista do Uber. O Felipe contou o que tinha acontecido? Não, eles só falaram que tinha matado o Potinho. Depois, a senhora tomou conhecimento de como que foi a morte do Potinho? Eu ouvi por alto, eu não sei dizer como é que começou, como é que aconteceu. Mas o que a senhora ouviu por alto? Que teve uma briga lá no Dorothy e teve o tiroteio que acabou matando ele. Entendi. Tá certo, senhora Andreina. Obrigado, viu? Perguntas, doutores? Tem perguntas, Excelência. Tem perguntas? Doutor? Isso. Tem perguntas? O jurado tem uma pergunta? Você está dispensado, viu, Adriana? Pode ir, obrigada. Pena da prática de crime de falso testemunho. Policial, nós estamos aqui hoje, né, o julgamento dos réus Afrânio dos Santos Soares e Marcos Cunha da Silva, e envolvendo aqueles casos que houve ali na região do Dorothy. A Polícia Militar fez algumas diligências lá no local, né, e esteve lá no local, e vou perguntar sobre esses fatos. O senhor está advertido que, na qualidade de testemunha, deve dizer a verdade sob pena da prática de crime de falso testemunho. O que foi apurado, o que foi visto pela Polícia Militar quando houve esses conflitos lá nesse local? Tá funcionando? Tá. Ah, tá. Aí, pronto. Bom dia, meritíssima. Nós, no dia lá, né, existia uma briga, uma guerra entre alguns delinquentes lá no Dorothy, né? Isso já tinha acontecido outras vezes e era alvo de um patrulhamento mais incisivo da Polícia Militar naquela área, devido aos crimes que aconteciam ali, né? E também dos materiais de frutos de crime que foram roubados e nós encontrávamos lá. Nesse dia que eu lembro, houve uma confusão entre eles lá no condomínio Uberaba, e aí eles vieram, depois dessa confusão, isso no dia foi informação que nós colhemos lá no local. Eles vieram para o Dorothy para se armarem, né? E lá eles trocaram um tiro. Da turma do Potinho, né? Acho que era o Potinho. Foi a vítima, não é isso? Era o Potinho, esse aí? Isso. Então, da turma do Potinho e o do Maronfa, né? E segundo, na época, estava o Maronfa, o Bang e, se eu não me engano, o Felipe, né? Eles estavam juntos e aí veio o Potinho e lá eles trocaram um tiro. Quando nós chegamos lá no local, tivemos a informação que tem uma reserva da Embrapa logo acima do ocorrido. Tivemos a informação que eles entraram pela reserva da Embrapa e foram sentido ao condomínio Uberaba. Fizemos um cerco juntamente com o serviço de inteligência e as outras viaturas, mas nós não conseguimos realizar a prisão deles. Lá no local, tivemos a informação que se eu não me engano, era Felipe. O Felipe estava em um carro próximo ao balão da 330.
Encaminhamos as equipes, conseguimos abordar o carro, era um Uber, e nesse Uber estava Felipe e mais duas meninas, que, segundo moradores, eram namoradas do Maronfa e do Bang, que eles tinham envolvimentos. Não sei se era. Isso aí é a investigação que deve saber. E aí conduzimos essas pessoas para a delegacia para que fosse prestado depoimento, e os outros nós não logramos êxito em realizar a prisão. Tivemos a informação que a vítima, né, tinha sido recolhida. Quando nós chegamos no local, a vítima já não estava lá. Ela foi recolhida, ela foi socorrida para o HRS. E lá, acho que antes de chegar no HRS, ela veio a óbito, foi a óbito lá mesmo no HRS. Essas são as informações que nós... A vítima seria o Potinho, O Potinho, isso. que é o Carlos Antônio Soares. Isso, né? o nome completo deles eu não tenho, nós temos mais assim apelido, né? Uhum. Aqueles são conhecidos lá na área. Então, o Marcos Cunha da Silva, o apelido, se recorda de ser Marquinhos? Marquinho? O Marcos, eu acho que era Marquinhos. E o Afrânio... O Afrânio é Aprígido, Afrígido. Não, o Afrânio é o Marofa. Marofa. Né? Marofa, isso. Então, e estavam com o menor, que era o Bang. O Bang... o Bang eu não lembro, acho que era Wanderson ou Anderson, é um nome mais ou menos assim. Eu não lembro ao certo o nome do Bang, não. Mas ele era menor. Esse seria um grupo, né? Senhora? Esse seria um grupo. Agora, o outro grupo, isso, que seria o grupo rival, o senhor lembra quem eram as pessoas? Era o Gilmar. O Gilmar era parceiro do Potinho. O Gilmar tinha... Eu acho que o Gilmar era... O Gilmar era o que o senhor mais se recorda, né? O que eu mais recordo. Uhum. Acho que é Gilmar Alegre. Gilmar é um negócio desse. Alegre. Isso, né? Ele, o irmão dele, né? Tinham outros lá que, se for falando os nomes, eu vou lembrando. Né? Eles faziam. Então, ele era do outro lado. A dinâmica dos fatos, o senhor se recorda como que foi? Ele foi até... Quem foi até o local? Porque esse homicídio aconteceu no Dorothy. No Dorothy. A briga, o desentendimento deles, parece que houve um desentendimento entre eles antes do homicídio lá no Uberaba. Eles vieram para o Dorothy e lá que houve o tiroteio. Então, teriam sido essas pessoas que estavam lá no Uberaba, né? Que seria o Marcos e o Afrânio. Isso. E mais o Bang, né? Que teriam ido ao... E parece que lá eles encontraram com o Potinho, que eles são rivais, né? Agora eu não sei a dinâmica lá no local que aconteceu. Certo. Só o que passaram para a gente. Entendi. E a motivação... O senhor não sabe? Não, a motivação era que eles sempre tinham brigas, né? Entre eles sempre tinham guerra, né? A turma do Gilmar e a do Afrânio, dos meninos lá de cima, sempre tinham guerra, porque eles começaram a roubar, né? Aqui no deck norte, aqui na asa norte, aqui em Sobradinho, e levava, vamos falar assim, o espólio, né, do roubo para o Dorothy. E lá, com isso, a Polícia Militar passou a frequentar mais a área, porque lá nós estávamos encontrando tudo, era celular, às vezes entrávamos em contato com a operadora, aí o sinal do celular estava dando lá no Dorothy, e nós passamos a recuperar todo esse material, e isso causou uma briga entre eles lá, porque o Gilmar, ele dominava a área lá no Dorothy. Como os meninos eram mais novos, né? Então, isso gerou um atrito entre eles lá. Entendi. Tá. Perguntas, doutor? Excelência Dilson, bom dia. Bom dia. Obrigado por comparecer aqui. O senhor sabe como é que está a situação hoje lá no Dorothy? Hoje não, porque eu estou mais ou menos 1 ano e meio afastado, né? Eu não estou mais no GETOP e também não estou mais exercendo a função
militar, né? Eu estou, por incrível que pareça, estou exercendo uma função civil agora. Então, eu estou assim, juntando a época, eu estou há quase 2 anos afastado. Tá. Nessa época aqui, 2020, né? Uhum. O senhor se recorda de ter atendido outras ocorrências de homicídio ou de tentativa de homicídio? Sim, nós fomos várias vezes, homicídio, troca de tiro, foram várias ocorrências lá. Ocorrências envolvendo esses grupos? Esses grupos. Grupo de baixo de cima? Sim, eu já aprendi uma arma de fogo, não na guerra entre eles com o próprio Gilmar, já fiz uma apreensão de uma arma de fogo com ele. Assim, fazíamos o patrulhamento e eles sempre eram alvo de nossas buscas pessoais, né? Porque sabíamos que sempre que encontrávamos tinha alguma coisa ilícita com eles, né? Geralmente, quando tinha um roubo, um exemplo, ali no Deck Norte, eu estou usando muito o Deck Norte porque era muita área que eles atuavam, né? Tanto Deck Norte, essa área norte aqui, aqui essa área aqui de cima de Sobradinho, nós já quando tinha um roubo que falava no rádio, quando era veículo, já íamos para lá. E geralmente encontrávamos o veículo abandonado nas proximidades do Dorothy. Tá certo, Dilson, eu agradeço muito, não tem mais perguntas não. Tá bom. Perguntas, doutores? Sim, excelência, obrigado. Tudo bom, Dilson? Bom Tudo dia. bom. O senhor disse que não sabe muito sobre a dinâmica dos fatos ali, né? Não dos fatos, assim, não a dinâmica dos fatos, como foi a briga antes do que ocorreu, entendeu? Sim. Aquela briga lá no Uberaba, eu não sei como é que aconteceu. Agora, o restante que aconteceu dessa ocorrência, sim. Tá. E o senhor se recorda que havia do grupo o grupo que está em julgamento aqui hoje, eles estavam numa localidade, é isso? E chegaram pessoas desse chamado outro grupo nessa localidade, foi isso? Eu não entendi. Assim, ó, as pessoas que estão aqui em julgamento hoje, que estão denominadas aí Grupo do Marquinhos, eles estavam numa localidade, numa casa, e quando ocorreu, o fato ocorreu quando pessoas de outro grupo vieram e se encontraram com eles ali, é isso? Assim, eu não sei onde eles estavam lá no Uberaba, porque eles são duas gangues, entendeu? Uma gangue da parte de baixo e outra gangue da parte de cima. Era assim que nós, policiais, Tá. como é que eu vou falar? Tratávamos, porque sabíamos que sempre que eles estavam por perto, haveria uma troca de tiro ou alguma confusão. E isso quem trazia para a Polícia Militar eram os próprios moradores através de denúncia anônima. Lá era muito complicado. Às vezes eles entravam num barraco e aí tiravam os moradores de lá. E aí vinha a turma do Gilmar para recuperar e fazer a paz no local, tiravam eles e isso aí gerava muito atrito. Tá. Não, Mas não foi, nesse dia, eu não sei o que aconteceu. Tá. Não, então, A mas única pergunta foi única essa. coisa que eu sei que aconteceu nesse dia é que eles, né, estavam no Uberaba, não sei a dinâmica, houve um atrito entre eles no condomínio Uberaba, isso foi o que nos passaram, tá? Os moradores lá. E eles correram, os dois grupos, correram para o Dorothy, segundo, para se armarem. E aí, não sei quanto tempo durou, como é que foi isso, eles se encontraram novamente e trocaram um tiro. Nessa troca de tiro, um veio a óbito e os outros fugiram. Essa foi a dinâmica. Você sabe se o Potinho, que foi alvejado, ele chegou com vida ainda no hospital? Eu não sei precisar isso. Eu sei que o Gilmar, a informação que nós tivemos, quem socorreu o Potinho foi o Gilmar, né? Mas aí, como, tipo assim, pedimos para uma terceira viatura que estava trabalhando aqui em Sobradinho ir até o hospital para ver a situação da vítima. Enquanto isso, nós estávamos dentro do mato, lá
na Embrapa, tentando ver se conseguia prender os autores, né? E aí eu não sei a dinâmica, se ele faleceu no local, se foi socorrido, se ele faleceu no hospital. Essa dinâmica eu não sei informar. Entendi. Só sei que Obrigado. ele foi a óbito. Obrigado, Gilson. Obrigado. Pergunta? Pensado, Wilson. Muito obrigada. Tá bom. Muito obrigado, viu? As investigações, né, nesse processo envolvendo o Afrânio dos Santos Soares e Marcos Cunha da Silva, lá no Dorothy. O que foi apurado? O que a polícia apurou? Essa questão foi no homicídio do Carlos Bogo Potinho. Esse homicídio ele aconteceu num contexto de muita violência que estava acontecendo no Dorothy. Já havia tido uma tentativa de homicídio antes, todo ligado a uma guerra entre dois grupos. O grupo de cima, do Dorothy, e o grupo de baixo. No grupo de cima, a gente tinha informações que eram o Marcos Afrânio, o Ellison, que também participou desse evento, e outras pessoas. No grupo de baixo, o Gilmar, Rodrigo, o Carlos e outras pessoas também. Esse homicídio em questão, nós, quando tomamos conhecimento, fizemos as primeiras diligências e já nos deparamos com o primeiro bloqueio, que é que no Dorothy é muito difícil conseguir testemunha. As pessoas não querem falar. Mas, informalmente, várias pessoas falaram que isso aconteceu devido à disputa entre esses dois grupos, em que uma pessoa chamada Felipe, ele se dava bem com os dois grupos, e por causa de alguns acontecimentos que eu não me lembro, recordo o que foram, esses dois grupos estavam com as tensões mais acirradas. Eles então marcaram reunião na casa do Marcos, que foi de um lado o Marcos, o Afrânio, o Felipe e o Bang, que é o Ellison, e do outro o Carlos, o Gilmar e o Rodrigo. O que a gente apurou é que durante essa reunião, logo no começo, houve uma troca de tiros, e com as pessoas saindo para todo mundo correndo, e nessa troca de tiros o Carlos, que era do grupo ao contrário do Marcos e do Afrânio, ele foi atingido. Ouviram pessoas? Quem foi ouvido? Na ocasião, ouvimos várias pessoas, mas os principais depoimentos foi do Felipe e da Tainara, que no depoimento do Felipe, ele disse que ele estava junto para poder melhorar a situação entre os dois grupos quando ocorreu. Ele disse que houve uma troca de tiros no momento que estavam todos na casa do Marcos, e que ele abaixou e saiu correndo, não conseguiu ver quem atirou nem quem levou tiro. Eles marcaram essa reunião lá para que eles? Havia no dia anterior, se eu não me engano, houve uma briga entre eles, e houve uma tentativa de homicídio uns dias anteriores, em algum dia anterior. Essa tentativa de homicídio, ela causou a presença da polícia lá, e o Gilmar, que era o líder do grupo da galera de baixo, ele não gostou dessa presença da polícia e quis tirar satisfação com o pessoal do grupo de cima. Como o Felipe, ele se dava bem com os dois lados, ele estava meio de apaziguador dos dois grupos, por isso que fizeram a reunião. Quem morreu nesse dia? Foi o Carlos. Carlos, né? Então, quem foi ouvida foi a Tainara e o Felipe, né? Isso, entre outras pessoas. Foram feitos outros tipos de investigações, busca, apreensão, interceptação, foram feitos outros. Se deu início logo em seguida a interceptação telefônica, mas eu não me recordo aqui porque sobre esse crime exatamente, acho que não teve nenhum áudio, não me lembro de nenhum áudio, porque eu tenho que ressaltar aqui que depois desse crime ocorreram várias tentativas e outros homicídios, e a gente conseguiu elucidar todos através das interceptações telefônicas. Perguntas, doutor? Sim, Excelência. Marquinhos, bom dia. Bom dia. Obrigado por comparecer aqui. Essa
Essa tentativa de homicídio anterior ao crime que nós estamos julgando aqui. Consta aqui que a ocorrência policial foi registrada como possíveis autores João Paulo e o Rian. O senhor se recorda, o João Paulo e o Rian, eles eram de algum desses dois grupos? Se eu não me engano, da parte de cima. Da parte de cima. Sim. Tá certo. Durante as interceptações telefônicas, elas tiveram como alvos principais, se o senhor se recordar, o pessoal do grupo de cima ou do grupo de baixo? Ambos. Né? De ambos? Ambos. Tá. E nessas interceptações, o que ficou, que é possível vislumbrar dessas interceptações? Os telefones do grupo de cima, eles foram interceptados, mas eles não continham áudios, praticamente. Era muito difícil o pessoal do grupo de cima usar o telefone, mas o pessoal do grupo de baixo que usou. Né? Nas interceptações do grupo de baixo, nos áudios, continha várias negociações de armas, de drogas e também de questão de comentando sobre outras tentativas e outros homicídios ocorridos após o do Potinho. Às vezes o Gilmar, por exemplo, não me recordo ao certo, mas às vezes era alguém questionando como que se deu algum tipo de tiroteio e o interlocutor fornecendo explicações. O senhor se lembra de uma testemunha, pessoa chamada Rita de Cássia? Não me recordo. Certo. O senhor continua na 13ª? Não. Saiu de lá quando? Eu saí em fevereiro desse ano. Enquanto o senhor esteve aqui, como que estava a situação no Dorothy agora mais recentemente? Eu estava na seção de crimes violentos até 2021, mais ou menos. Quando eu saí, fui para a seção de repressão às drogas, ainda no 13º. Aí eu não, a partir de 2021, Dessas investigações. Isso, eu saí. Tá certo. Não tem mais perguntas, não? Obrigado. Perguntas, doutores? Obrigado. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Bom dia. Bom dia, né? Os senhores conseguiram chegar ao local do fato logo após o ocorrido? Nós primeiro fomos ao hospital, onde o Carlos estava sem condições de falar. Depois nós fomos ao local do fato lá no Dorothy, sim. O Carlos estava vivo ainda no hospital? Doutor, se eu não me recordo, acho que ele estava. Tá. Não me lembro. Sabe se teve alguma perícia ali no local do fato? A gente preservou o local, mas aí nós fomos vendidos antes da perícia, mas eu acredito que tenha tido sim. Desculpa, preservar. Eu não vi a perícia sendo feita, porque a gente estava preservando até o pessoal do plantão chegar, para a gente continuar as diligências, né? E aí, mas eu acredito que tenha sido feito sim a perícia. Sabe quantas balas foram apreendidas ou quantas marcas de bala foram? Não sei informar. Sabe se foi encontrada alguma cápsula? Não sei informar. Os senhores conseguiram identificar quantas armas dispararam ali no local? Quantas armas diferentes tiveram? Não, de maneira técnica não foi possível fazer isso, porque lá é um local que não tem nenhum tipo de câmera, nem nada disso. Em relação à dinâmica do fato, o que os senhores conseguiram apurar? Como que aconteceu o fato em si? Eu quero que o senhor explique assim, quem que estava no local, quem chegou no local, quem que atirou primeiro, o que os senhores conseguiram apurar em relação a isso? O que a gente apurou foram as provas testemunhais, né, e denúncias, e que no local estavam o Marcos, Afrânio, o Bang, que é o Ellison, e o Felipe, e do outro lado o Gilmar, Rodrigo e o Carlos, que foi a vítima. O que eu pude apurar é que o Felipe viu, como estava lá, ele disse que houve um tiro, começaram a troca de tiros. Segundo ele, houve troca de tiros, foram tiros dos dois lados, só que ele não viu ninguém e ele se abaixou e saiu correndo. Mas ele não falou quem que começou atirando? Não. Não falou? Eu não me recordo de ter visto isso. A Tainara, ela, no depoimento dela, eu me lembro que ela disse que ouviu, não lembro de quem, que ela não estava no fato, mas alguém contou para ela de que quem começou atirando, se eu não me engano, foi o Mocotó.
O Mocotó que pertence ao grupo das pessoas que chegaram, Sim, que é o grupo do Gilmar, né? Sim. Outro grupo. Então, ele que teria iniciado os disparos. sim, a Tainara, mas ela não estava no local. Eu não lembro de quem ela obteve essa informação. Imagino... Essa informação não foi passada pelo Felipe? Qual a informação você está falando? Essa de que quem chegou atirando foi o pessoal do grupo. No depoimento dele, eu não me recordo disso, não. Tá aqui, ó. Carlos de Tal chegou no local com arma de fogo em punho e atirando. Tá? Esse é o depoimento que o Felipe prestou na delegacia, ID 176408-291. E no segundo depoimento que ele presta também, 176409-348, ele refere que chegou Gilmar no local, acompanhado de Potinho e Mocotó para resolver a situação, e que então um deles sacou uma arma de fogo e disparou. Só para ficar bem claro que teve essa informação pelo Felipe. Sim. Foi uma testemunha ocular do fato. Sim, eu não me recordava. Tá bom, obrigado. Não tem mais perguntas, tá? Bom dia, Daniel. Tudo Bom bem? dia. Daniel, minha pergunta é: o doutor perguntou se vocês foram ao local do fato e foi informado que sim. Vocês saíram direto do hospital para o local do fato? Sim. Quanto tempo depois do fato, em quanto tempo vocês foram ao local? Doutor, não sei informar do tempo que a gente ficou sabendo do tiroteio até que a gente chegou no local, nos passaram, não sei se 20 minutos ou meia hora, mas do fato não tem como falar. Mas vocês chegaram a detectar o horário que o fato ocorreu? Na época sim, só que hoje eu não me recordo. Tá. Quando vocês chegaram nesse local, havia populares lá, havia pessoas, ou o local estava vazio? Como é que estava a movimentação? Não, geralmente no Dorothy, quando acontece esse tipo de crime, fica um deserto na rua. Fica um deserto na Sim. rua. E não havia cápsulas no Não local. me recordo. Você não se recorda. Certo. Tudo bem que estava um deserto, mas nesse momento, chegando ao local do fato, conseguiram alguém, pelo menos, para conversar, para colher alguma informação logo imediatamente, quando vocês chegaram? Se alguém estava lá para poder ajudar a polícia a elucidar? Nós conversamos com algumas pessoas, sim. Certo. Tá. E essas pessoas foram pessoas que viram o tiroteio acontecer ou que chegaram depois lá? Doutor, as pessoas não falam pra gente, essas pessoas informalmente nos falaram informalmente, elas só contam sempre o que sabem sem dizer se estavam ou não no local. Tá. Entendi. Então elas... Sim, elas têm medo, então elas só falam assim o que aconteceu. Não dá pra gente saber como que elas souberam disso. Se viram, não viram? Sim. Tá. Entendi. Sobre o Gilmar, porque quando o senhor prestou depoimento na audiência, já em juízo, o senhor chegou a falar sobre algumas condutas do Gilmar que a polícia tinha investigado anteriormente. Se o senhor se recorda disso, que o senhor trouxe de informação, só... Anterior a esse homicídio? Anteriormente. Não me recordo. Porque o senhor chegou a mencionar que ele vendia armas no local e tal, se o senhor se recorda disso? Sim, eu vi nas interceptações telefônicas, ele chegou a oferecer, pelo menos em um áudio que eu tenho certeza, que ele chegou a oferecer uma arma para a venda para o interlocutor. Essas interceptações foram só... vocês não chegaram a interceptar... Não, interceptamos todos os telefones, só que não, o grupo de cima não conversava, geralmente eles não conversavam no telefone. O Gilmar era do grupo de baixo, Sim. no caso. Entendi. Tá bom, Daniel, obrigado pelo depoimento, só isso. Nada. Juraci, tem alguma pergunta? Está dispensado, Daniel. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Vamos ouvir agora o
O nome do senhor é Felipe Conceição Cavalcante Abel. Isso. É isso? Felipe, você foi vítima, né, dessa tentativa aqui de homicídio, não foi isso? Não, ninguém nunca tentou me matar, não. Tá, então o que que aconteceu nesse dia? Nesse dia, eu estava descendo para casa da mãe das minhas filhas, quando eu escutei disparos de tiro, não sei de onde veio, aí eu só me escondi, né? Acho que como qualquer pessoa faria no mesmo, me escondi. Quando eu vi que tinha cessado os disparos, que eu tô saindo da casa, eu vejo já um tumulto de pessoas na rua. Aí quando eu cheguei perto, eu já vi um corpo lá no chão. Aí o Gilmar entrou na rua e eu e o Gilmar socorreu o rapaz lá que tava no chão. E você conhecia essas pessoas? Eu conhecia mais ou menos assim, de vista o rapaz que tinha sido baleado. Sabe o nome dele, não? Carlos, eu acho, se não me engano. O senhor conhecia essas pessoas de vista só? O rapaz que tinha sido baleado, sim. E os outros? Eu não vi ninguém, Não não. viu ninguém, não viu ninguém, você não ficou sabendo quem foi que atirou? Não. Você foi ouvido na delegacia? Foi. Você se recorda o que que o senhor falou lá na delegacia? Eu recordo que eu falei isso aqui. Eita, desculpa. Eu falei isso aqui agora, que eu tô falando agora. Quem que estava no local nesse dia? O senhor e quem mais? Eu estava descendo só para casa das minhas filhas. Mas quem estava lá nesse local, além do senhor? Ah, eu não recordo das pessoas, não. Eram os moradores lá do Dorotes mesmo. Na delegacia, o senhor mencionou que estavam no local Marcos, Bang e Maronfa. O senhor falou isso? Não, eu tomei conta disso aí, que eu vi o processo. E eu falei isso aí, não, momento nenhum. O senhor disse lá também que conhecia o Potinho há 2 meses. Eu conheço de vista esse rapazinho, o Carlos. Acho que é Carlos o nome dele. É verdade que o Potinho tinha convidado o senhor para vender drogas? Não. O senhor conhecia o Gilmar? Conheço. Lá na delegacia, você disse que o Gilmar chegou ao local acompanhado do Potinho e do Mocotó para resolver uma situação lá que tinha acontecido. O senhor disse isso? Não, eu e o Gilmar se deparamos com o corpo do rapaz lá já na cena do acontecido lá. Então, quando teve os disparos, você correu. Foi, me escondi. Aí, o senhor soube que tinha morrido alguém depois? Foi, quando eu tava saindo, eu vi o corpo do rapaz lá no chão. O senhor sabe quem é que é a Tainara? Se eu conheço? É. Conheço. E ela estava no local? Ela estava Não. no local? O senhor correu, o senhor fugiu por onde? Aí eu e o Gilmar levamos o rapaz, só que eu fiquei lá na frente da minha casa. E o Gilmar deu continuidade no socorro pro rapaz. E o senhor viu se tinha arma, se acharam arma, se estava lá no local? Não. Pergunta, doutor. Excelência. Felipe, boa tarde. Boa tarde. O senhor mora no Dorothy ainda? Não, eu moro em Nova Colina. No dia dos fatos, o senhor disse então que ajudou o Gilmar a socorrer o Carlos. Foi.
Depois que o senhor ajudou, o que que o senhor fez? Aí eu peguei, dei continuidade para casa das minhas filhas, liguei um Uber para ir embora e encontrei com a Tainara e as meninas, a Mariana, e dei uma carona para elas. O senhor deu carona para quem? Para a Tainá, para a Mariana e a Steph. De Uber. De Uber. E aí a polícia parou o senhor. Foi. Como é que foi isso? Aí o Uber acabou a gasolina, não sei qual foi o problema do carro, acho que foi gasolina, se ele me falou. Aí, quando os policiais fez uma barricada assim na frente e viram que eu estava dentro do carro e vieram me buscar. Eram policiais civis ou militares? Militares. O senhor chegou a conversar com eles? Tava o senhor Bulhões. O senhor conhecia ele? Tipo, ele já tinha me parado várias vezes, bote. Sabia quem que era? É. Que era ele? Aí tinha acho que é P2 que eles falam, o senhor Ramos e outros policiais lá que chegou. E o senhor chegou a conversar com ele? Com Bulhões? É. Ele perguntou, sabe o que vocês aprontou e tal, não sei o quê. Essas perguntas que eles fazem, normal. Sobre o homicídio que tinha acontecido. Perguntando quem foi, essas coisas. E o que o senhor falou para ele, lembra? Eu falei, eu não sei de nada, eu não fiz nada e tal, essas coisas. Tá certo. Como é que foi a oitiva do senhor na delegacia? Quem que realizou a oitiva? Quem que ouviu o senhor? Quem que fez as perguntas? Foi os policiais civis. Pois é, o senhor lembra? Foi um policial, Foi o Danilo, o Fábio, a doutora Ágata. A doutora Ágata participou da sua... Tomou as declarações do senhor? Foi. O senhor já conhecia ela? Sabia quem era ela? A delegada? Das mesmas convívio, assim, ela tinha prendido meu irmão, já. O irmão do senhor quem é? É o Rian. O Rian? Por outro fato, ela já tinha prendido ele. Entendi. E por essa organização que teve também, da investigação e tudo. O irmão do senhor é Rian Conceição Cavalcante Abel. O Rian, ele, pelo menos constou na ocorrência policial, ele como um suspeito de uma tentativa de homicídio 3 dias antes. O senhor tem conhecimento dessa tentativa de homicídio? Foi, eles estavam acusando ele dessa tentativa. Entendi. O João Paulo, o senhor conhece? Conheço também, assim, mais ou menos de vista também. Porque eles passam para ir pro Dorotes, tem que passar na frente da minha casa. Então eu vejo assim, as pessoas geralmente com muita constância, tipo assim, constante. Entendi. Nesse período aí, depois do homicídio do Carlos, o senhor soube de outros homicídios, outras tentativas de homicídio que ocorreram no Dorothy? Eu ficava sabendo lá que rolava confusão, essas coisas só. O que o senhor ficava sabendo? Que confusão era? Tipo, só que eu sabia por alto, mais ou menos assim, que era. Tá, mas o que era? De tiro, briga. Coisa comum de briga de bar, essas coisas. Briga por barraco lá, essas coisas. Tá certo. O Bang, o senhor sabe quem é? Sim, eu conheço. Conhece? Sabe, ele está preso, está solto? O senhor sabe, Eu fiquei sabendo que ele está preso. Ele está preso? O senhor sabe por que é que ele está preso? Não sei, não sei. Sei que ele está preso. O senhor lembra quando foi ouvido aqui na primeira audiência, junto com a doutora Iracema, um outro promotor? Não, eu lembro, eu não sei se às vezes eu posso estar confundindo, porque quando teve várias audiências, eu me encontrava preso. Entendi. Eu não sei se foi essas audiências, porque eu não lembro dessa audiência desse homicídio aqui, não. Eu posso estar confundindo. Na época, o senhor estava preso no CDP? Era. O senhor chegou a ficar preso lá no mesmo período que o Bang? Ficou? Eu acho que ele estava no bloco 4 ou no bloco 3. Entendi. Na outra audiência, o senhor manifestou algum receio, medo, principalmente do Bang. O senhor tem algum receio de prestar declarações em qualquer desses processos que envolvam esses homicídios? Me recordo isso aí. Do Bang, sim, recordo. O senhor ainda tem medo, receio de alguma coisa? Não. Tá certo. Não tem mais perguntas, não. Perguntas, doutores?
Excelência. Bom dia, Felipe, tudo Bom bem? dia, tudo. Ô, Felipe, qual que era a tua relação com o Gilmar, o, o Potinho e com o Mocotó? O Gilmar, eu conheci ele desde a minha adolescência, desde pequeno. Tá. A gente sempre se conheceu. Então, tem alguma proximidade, assim? Tipo, ele conhece meus irmãos, minha família, eu conheço a família dele, tudo. Tá. Mas nada, tipo assim, mas se conhece desde pequeno. Tá. E o Potinho, que foi a vítima? Eu conheço tem uns 2 meses, igual eu falei, assim. Conheci ele pouco tempo, porque ele foi morar lá também tem pouco tempo no Doris, tudo. Tá. E o Mocotó? O Mocotó eu também conheço, sim, também tem pouco Tá. tempo. Você tinha alguma briga com eles? Algum desentendimento? Não. Não. Não? E o pessoal aqui hoje, o Afrânio, o Marcos, você conhecia eles já? Como é que é? Eu não. O Maranhão eu conheço mais ou menos, tipo de escola, assim, tudo. Mas Só. também não tem nenhum tipo de desentendimento com eles? Não. Não? Então Não. você se dava bem, mais ou menos, com todas as pessoas que em tese, estariam envolvidas aqui nesse fato que aconteceu? Tá. Teve alguma. Você foi chamado assim para tentar apaziguar alguma situação que acontecia entre esses dois, entre as pessoas que estão aqui hoje e a pessoal do grupo do Gilmar ali? Você foi chamado para apaziguar alguma situação em algum momento? Não, graças a Não. Deus, não. Mas você tinha um trânsito bom entre as duas, entre os Tinha, eu nunca essas tive problema com pessoas. ninguém, não. Nunca teve problema. Tá. Eu sempre subi e desci ali para estudar e trabalhar essas coisas. Beleza. Eu, graças a Deus, não podia ter essas coisas. Tá. Você disse que não presenciou, então, o fato, é isso? Não. Não sabe nem aonde que ele ocorreu? Não, só escutei os disparos e me escondi. Tá. Você sabe, assim, ou ficou sabendo o que aconteceu ali naquele dia? Não. Assim, ó, quem que estava parado em determinado lugar? Quem que chegou? Se teve alguém que chegou atirando? Não, só recordo de o Gilmar chegar e eu ajudar ele a socorrer o rapaz lá. Porque como eu conheci ele, assim, de vista já tudo, a primeira coisa, minha atitude foi ajudar ele. Você chegou a saber quem que estava junto com o Potinho nesse dia? Não. Mas você socorreu ele junto com quem? Junto com o Gilmar. O Gilmar. Então, o Gilmar estava com ele? Não, eu não sei. Porque o Gilmar entrou na rua. Aí eu já ajudei ele a socorrer ele. Eu vi todo mundo ao redor do corpo lá do rapaz. Tá. E ele morreu na hora ou ele estava com vida ainda? Ele tava com o olho aberto, tava com a mão assim, ó. Quem tinha dado o tiro aí nessa hora já não estava mais. Ou tava? Acredito que não, né? Mas você não. Não vi. Das pessoas que estavam ali, pelo menos. As pessoas estavam agindo normal, todo mundo assustado e tal. Mas então tinha gente em volta ali? Tinha, mas eu não recordo que as pessoas eram moradores do Dorothy ali. Ficaram pessoas em volta dele, do corpo. Aí eu já cheguei segurando nas pernas dele, o Gilmar pegou aqui nessa parte, botou ele do carro dele. Fomos. E o Gilmar chegou a te falar que ele que tinha sido dado algum tiro contra ele? Não, não falou nada disso. Mas você perguntou, vocês conversaram? Não, porque eu fui na caçamba e ele foi dirigindo. Vocês nem trocaram ideia? Não, ele só entrou já para dirigir, eu fui na caçamba aqui, aí ele parou lá na esquina, eu desci do carro e ele deu continuidade. Tá bom, obrigado. Não tem mais perguntas. Doutor. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bem, Tudo. Você conhece os dois aqui? Eu conheço o Maronf, igual eu falei. Marcos, você conhece? Não. Não. Já foi na casa dele alguma vez na vida?
Não. Na casa dele, de entrar na casa, de ter uma reunião na casa dele? De quem? Do Marcos aqui. Não. Já aconteceu de ter alguma reunião na casa dele? Não. Porque é o seguinte, como é que você aparece nesse processo aqui, tá? Para você ter ciência. Segundo a investigação da polícia, haveria no Dorothy 2 grupos. A polícia colocou o nome de grupo de cima e grupo de baixo, porque aparentemente ninguém no Dorothy conhece esse nome, grupo de cima, grupo de baixo. Então a polícia teria descoberto 2 grupos na comunidade, colocou esse nome de grupo de cima e grupo de baixo, e que você seria a pessoa que se dá bem com os 2 grupos e que, por isso, você seria o intermediador de uma reunião entre os 2 grupos na casa do Marcos. É assim que você aparece na investigação. Por isso eu estou perguntando se o senhor já foi na casa dele alguma vez. Então o senhor nunca foi na casa dele. Certo. Existia no Dorothy essa divisão, grupo de cima, grupo de baixo, ou ainda que não seja com esse nome? Se tinha uma rivalidade entre 2 grupos lá bem definidos, que seria o grupo do Gilmar, grupo do Marcos, alguma coisa nesse sentido, existia isso? Você, como morador do Dorothy, pode afirmar que havia uma rivalidade entre 2 grupos lá dentro? Não, que eu nunca vi, não. Não havia. Nunca tive ciência disso, nem nada, nunca Então, soube nada. por exemplo, se eu disser aqui que existia um grupo lá do Gilmar que era contra o grupo dos 2 que estão aqui, o senhor não tem conhecimento desse fato? Não. Tá. Sobre essa reunião que é afirmada aqui na investigação, que o senhor seria aquele cara ali intermediador dos 2 grupos, de reunir os 2 para apaziguar a situação no Dorothy, isso é um fato ou isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Em resumo, o senhor confirma, então, que o senhor apareceu lá por acaso, eu digo assim, o senhor morador de lá, obviamente, que o senhor estava andando na rua e viu uma pessoa baleada e foi ajudar. Foi, É que eu isso? tava indo pra casa da mãe da minha filha, que ali pela aquele caminho era mais rápido, Tá. que ela mora perto de Chicão. Quando o senhor foi o senhor disse que foi na caçamba, o Gilmar foi dirigindo. O Potinho foi aonde? Na caçamba também. Na caçamba com o senhor. É. Certo. Ele conseguia verbalizar alguma coisa, falar? Não, ele só ficava com o olho aberto parado. Não, assim. ele chegou a dizer, ó, tal pessoa atirou em mim, alguma coisa assim, ele chegou a falar isso? Não. Quem foi? Não chegou. O senhor disse que parou no meio, que saltou no meio do negócio? Eu pedi pro Gilmar parar e desci na porta da minha casa. E deixou o Potinho sozinho na caçamba. E o Gilmar levou E ele. o Gilmar levou ele para o hospital. Então o senhor não chegou aí para o hospital Não. junto com o Gilmar. Não. Aí, certo. O senhor, então, depois foi saber da morte do Potinho. Em qual momento? O senhor se encontrava onde quando o senhor soube que ele teria morrido? No dia que eu fui pra delegacia. O dia que foi o pra oficial delegacia. falou, sabe que ele morreu, né? Eu falei, não tô sabendo agora. Ao sair dessa caçamba, o senhor voltou para o Dorothy ou foi para outro lugar? Eu fui pra casa da mãe da minha filha, dei continuidade pra lá. Para casa de quem? Pra mãe das minhas filhas. Ah, tá. Para o mesmo lugar que o senhor estava indo, É. mesmo depois de socorrer, o senhor voltou. Ela morava em qual local? Que ela morava? Perto de Chicão. Mas isso fica onde? Fica no condomínio Petrópolis ali, perto da Rota do Cavalo ali. Tá. Sei onde é. Condomínio Mas- Petrópolis, tá? É. Certo. Então, só mais uma vez, o senhor não viu os fatos, o senhor não foi Não. intermediador de reunião nenhuma. O senhor Não. afirma isso aqui Eu hoje afirmo. pra gente. Tá bom, então estou satisfeito. Obrigado. Jurado, tem alguma pergunta? O senhor está dispensado, viu, Felipe? Pode ir. A testemunha deve dizer a verdade sobre a pena da prática de crime de falso testemunho. Perfeito. Danilo, bom dia. Obrigado por comparecer. Quem- Danilo, o processo hoje dos réus são Afrânio dos Santos Soares e Marcos Cunha da Silva. O senhor participou das investigações, não foi isso? Sim, participei. Então, hoje, na qualidade de testemunha, está advertido a dizer a verdade sobre a pena da prática de crime de falso testemunho. E me conte o que foi apurado. Certo. Bom dia. Sou policial civil há 14 anos. Trabalho com investigação de homicídio. Estou lotado aqui em Sobradinho já há 5 anos, certo? A gente, no ano de 2020, esse crime ocorreu no ano de 2020, a gente teve uma problemática ali no assentamento Dorothy. Indo ali por trás do dia a dia, tem um assentamento Dorothy, ao lado do condomínio Recanto da Serra. Entre março e julho, agosto, setembro de 2020,
nós tivemos mais de 7 ocorrências registradas entre homicídio e tentativa de homicídio. Todas essas ocorrências foram vinculadas a uma guerra entre dois grupos rivais, grupos esses que os denunciados hoje fazem parte. O assentamento ele era coordenado pela pessoa de Gilmar, e na questão de liderança, e dentro do grupo de Gilmar tinha diversos indivíduos. E nesse mesmo contexto tinha um grupo organizado no bairro Nova Colina. Com a ação da polícia, prendendo diversos integrantes desse grupo, parte deles tentaram migrar para o assentamento Dorothy. Foi onde começou essa confusão e essa guerra entre os dois grupos. O Marquinhos, que é o Marcos aqui denunciado, ele era o líder do grupo, acompanhado de Afrânio. Eles tentaram acessar o condomínio, o assentamento Dorothy, com vistas a praticar tomada de lotes, né, lotes e barracos, e também com vistas a praticar o tráfico de drogas no assentamento. O grupo do Gilmar já dominava a região, quase como uma milícia mesmo, tinha rondas armadas, tinha que pagar, os moradores lá tinham que pagar para poder ter a liberdade de seus barracos, e também tinha um controle sobre os pontos de tráfico de drogas. O fato em julgamento hoje, no dia 27 de março, teve uma tentativa de homicídio, já vinculada a essa guerra entre os grupos. No dia 29 de março, teve um disparo de arma de fogo também relacionado a isso. Na ocasião, o envolvido, que está envolvido na investigação de hoje, Rodrigo Alcunha Mocotó, ele teve uma discussão com o pessoal do grupo de cima, com o grupo de Marcos, levou um murro no rosto e teve um disparo de arma de fogo. E já no dia 30 foi quando ocorreu o homicídio do Carlos Alcunha Potinho. Em relação ao homicídio em si, o fato ocorreu no período salvo engano, no período da tarde, numa segunda-feira, ou seja, eles não tinham preocupação nem com o horário do crime, até durante o dia tinha crime, ali no assentamento Dorothy. E aí, no dia anterior, como eu falei, esse Rodrigo Mocotó, que é parceiro de Gilmar e parceiro desse Carlos Potinho, ele teria tido uma discussão com o grupo de cima, discussão essa motivada pelo tráfico de drogas. Então, eles utilizaram da pessoa de Felipe Conceição, testemunha no processo. Felipe também envolvido com o mundo do crime, só que Felipe era vinculado ao grupo do Marcos, só que também tinha boas relações com o grupo de Gilmar. Então, eles pediram para Felipe fazer uma reunião entre os dois grupos rivais para tentar apaziguar a situação, definir pontos de tráfico de droga e definir a questão territorial do assentamento. Quando dessa reunião, na casa de Marcos, estava Marcos, o adolescente Wellison Alcunha Bank, e Afrânio Alcunha Maronfa e Felipe. Quando chegaram para a reunião, Gilmar, o Carlos, que é a vítima fatal, e o Rodrigo Alcunha Mocotó. Durante a investigação, a gente tomou conhecimento que, ao chegar para a reunião, já se iniciou uma troca de tiros entre os dois grupos rivais, ocasião em que o Potinho foi vitimado, foi acertado com um tiro, morreu no local, foi socorrido, mas morreu no hospital. E antes de ser socorrido, o Marcos ainda conseguiu furtar a arma de fogo da vítima Potinho. As diligências executadas. Assim que a gente tomou conhecimento, que o plantão tomou conhecimento do fato, a gente diligenciou primeiro ao hospital, tentando ainda ouvir a vítima, mas chegando lá, ela já tinha ido a óbito. De lá, nós fomos até o local do crime. Como estava tendo muitos crimes, a gente conseguiu fazer uma boa rede de colaboradores. Pessoas essas que a gente tem dificuldade de formalizar o depoimento, porque se a pessoa é testemunha de um fato, ela tem medo de sofrer algum tipo de represália no assentamento. Mas conseguimos diversas denúncias de diversos colaboradores, onde a gente conseguiu essa dinâmica de como se deu o crime. Né? Logo de início, recebemos essas informações de como se deu o crime. Posteriormente, já no dia seguinte, a gente ouviu o Gilmar. Gilmar nega que tenha ido para qualquer reunião, mas ele confirma que viu o Mocotó correndo para dentro do mato, na hora dos disparos, e confirma que foi ele que socorreu a vítima até o hospital. Dando continuidade à investigação, a gente escuta essa vítima Felipe. No primeiro momento, Felipe dá algumas informações, mas não é tão claro quanto à dinâmica do crime. Continuamos com a investigação. A gente ouviu o próprio Marcos. Marcos vem com um depoimento totalmente contraditório. Fala que não conhece Afrânio, fala que não conhece Bang, informa que não ficou com arma de fogo. E ele diz que a única coisa que ele se recorda do crime é que o Bang chegou à sua casa correndo pedindo um copo d'água, para tentar justificar a presença de Bang no local do crime, né? Com o decorrer das investigações, a pessoa de Tainara foi ouvida. Tainara informou que encontrou com o Felipe logo após o crime e Felipe contou para ela como se deu. E aí o Felipe confirma todas essas denúncias que a gente tinha recebido de colaboradores lá no local. Segundo Tainara, Felipe confirma que Mocotó
logo ao chegar acompanhado de Gilmar e de Carlos, já saca a arma de fogo, já começa um disparo de arma de fogo, e aí é onde tem a troca de tiros, e Tainara conta que Felipe presenciou tudo isso, porque ele tinha sido, sim, chamado para fazer essa reunião, tentar apaziguar entre os dois grupos. De posse do depoimento da Tainara, intimamos novamente Felipe, e aí, no primeiro momento, ele foi ouvido na condição de testemunha até sigilosa, e posteriormente foi tirado o sigilo do depoimento dele, e aí ele confirma todo o depoimento. Ele confirma que realmente, um dia antes do crime, a vítima, Carlos Potinho, tinha chamado, apesar dele fazer parte do grupo de cima, a vítima tinha chamado ele para poder fazer tráfico de drogas junto com ele, dividir alguns pontos de tráfico, e tinha pedido para ele tentar fazer essa reunião para apaziguar esses dois grupos. E aí Felipe conta que durante a reunião, na casa de Marcos, começou essa troca de tiro entre os dois grupos rivais e ele conseguiu fugir sem ser alvejado. Com o decorrer das investigações, como ocorreram após essa tentativa mais 6 crimes contra a vida, a gente iniciou aqui no Tribunal do Júri uma operação com interceptação telefônica. A gente conseguiu interceptar o telefone de quase todos os membros do grupo de baixo, que é o grupo do Gilmar, e infelizmente a gente não conseguiu áudios relevantes do grupo de cima, que é do grupo do Marquinhos e do Afânio. Mas com as interceptações nós conseguimos confirmar toda essa dinâmica de milícia do grupo de Gilmar, conseguimos confirmar que ele era o líder criminoso. Nós temos áudios, por exemplo, de uma pastora falando que comprou um lote lá na região do assentamento e Gilmar cobra dela valores desse lote. Temos áudios de pessoas falando: eu paguei para você ter a segurança do meu lote foi invadido pelo grupo do Marquinhos. Temos áudios de troca de tiro onde Gilmar fala: eu mandei que a execução do homicídio fosse da seguinte forma e vocês não seguiram a minha orientação. Então ficou bem comprovada essa questão do grupo de baixo, de ser uma milícia. E apesar de a gente não ter interceptado áudios do grupo de cima, ficou claro a configuração de dois grupos, porque durante as interceptações eles falam do Marquinhos, eles falam do Afrânio, falam do adolescente Rubens, que faz parte do grupo do Marquinhos, falam do adolescente Alain, falam de João Paulo, de todos os integrantes dos dois grupos. Então, foi feita a interceptação telefônica, foram ouvidas essas pessoas, né? Esses Sim, foi interceptação telefônica, foi ouvida a Tainara, foi ouvido o Felipe. Outros depoimentos também foram colhidos, mas os mais interessantes foram do Felipe e da Tainara. Aí, a partir disso, foi feito um relatório da SICVIL e foi feito também análise de vínculo das Sim, a gente fez análise de vínculos também de todos os envolvidos. A gente consegue comprovar, por investigações tanto da Polícia Civil quanto alguns flagrantes da Polícia Militar. Quando eu falo da Polícia Civil daqui de Sobradinho, como da especializada da CORD, que é a Coordenação de Repressão a Drogas, tem alguma investigação relacionada, confirma a participação de Afrânio com tráfico de drogas. Então, assim, ficou bem robusto mesmo o quadro de provas. Tá certo. Perguntas, doutor? Sim, Excelência Danilo. Bom dia de novo. Bom dia, doutor. Por comparecer. Antes dessas investigações que envolveram esses dois grupos, há um relatório aqui que menciona o Comando Nova Colina. Perfeito. Qual a relação que esse grupo tinha com esses outros dois grupos que se formaram no Dorothy? Foi bom o senhor perguntar, porque eu falo um pouco rápido. Como eu estava falando do início. No início, no Dorothy, só tinha o grupo do Gilmar. Então, a gente não tinha muitos homicídios no Dorothy. Tinha o grupo do Gilmar, que era o grupo da parte de baixo, que ele fazia essa ronda, ele cobrava para ter a segurança do pessoal e ele cobrava os pontos de tráfico de drogas deles. E no bairro Nova Colina, tinha o grupo Comando Nova Colina. Essa questão de comando, hoje a gente tem comprovação que tem relação com o PCC de São Paulo, com o Comboio do Cão de Brasília, com o Comando Vermelho. Então, assim, hoje no assentamento Dorothy tem vários integrantes que confirmam essa ligação do Comando Nova Colina. O Comando Nova Colina era formado por pessoas que moravam no Nova Colina e que, com operações policiais da Polícia Civil, com prisões, eles cometiam muito roubo de veículo aqui em Sobradinho. Então, foram feitas algumas prisões e aí parte do grupo saiu do Nova Colina e começou a tentar invadir o assentamento Dorothy, a parte de cima. O Nova Colina, para quem não conhece, ele tem ali perto, onde é o posto de saúde, onde é a escola, onde é a igreja, a paróquia do Nova Colina, tem um acesso por um beco para o assentamento Dorothy. Então, essas pessoas começaram a sair do Nova Colina e a acessar a parte de cima do assentamento Dorothy. A gente divide a parte de cima, que é onde tem esse acesso do Nova Colina, com a parte de baixo, que é onde tem um acesso da DF-440. Quem vem ali do dia a dia por trás, do Rancho Canabrava, em sentido Itapuã, tem a parte de baixo do Dorothy, e a parte de cima foi onde o Comando Nova Colina ele tentou se inserir, só que ele queria também, esse pessoal do Comando Nova Colina queria também
pontos de tráfico de droga na parte de baixo, porque o acesso pela DF 440 de usuários era muito maior. Então, o conflito maior começou nesse ponto, porque eles acessaram a parte de cima do Dorothy e queriam alguns pontos de tráfico de drogas na parte de baixo, onde já era dominada por Carlos Potinho. Entendi. Tem um relatório aqui, salvo engano, é da doutora Ágata, que ela menciona que durante um período houve o Dorothy se encontrava como uma zona de guerra. Esse período foi logo após o homicídio do Potinho e as tentativas que a gente está apurando nesse processo? Perfeito. O homicídio do Potinho, salvo engano, foi no dia 30, né? E 2 dias antes já começou algumas tentativas de homicídio. A gente tem uma ocorrência que a vítima é Lucas e Jefferson, salvo engano, que já cita o João Paulo, que é parte do grupo integrante do Marquinhos. Então, assim, começou no dia 27 de março, mais ou menos, e como eu falei no início do depoimento, até o final do ano foram mais de registradas 7 ocorrências de homicídio, tentativa de homicídio registradas, e sendo que vários crimes ocorriam lá e não eram registrados. Então, a gente tem notícia de outros crimes que ocorreram que não foram registrados, mas registrados a gente tem registrado, inclusive finalizou essa investigação com duplo homicídio lá dentro, tendo vítimas inocentes. Um relatório do senhor e do Marchini consta também 13 denúncias anônimas. Perfeito. Explique para a gente entender, para que o jurado entenda, como que funcionam as denúncias anônimas e qual a razão que o senhor atribui a esse número de denúncias anônimas, né, e a dificuldade de testemunhas. Como eu estava explicando, aqui em Sobradinho aconteceu o que acontecia em Planaltina. Eu trabalhei em Planaltina durante 9 anos, ali na região do Pombal. Hoje a região do Pombal está pacificada. As pessoas de bem que moram no local, elas não têm coragem de ir na delegacia, presenciam um crime grave ou não, mas elas não tinham coragem de ir na delegacia e prestar depoimento formalizado. Porque você mora no meio, por exemplo, mora no assentamento Dorothy, que é um local dominado por 2 grupos rivais. Se você vai na delegacia e fala, eu vi o Marquinhos atirando em ciclano, amanhã o que acontece com o seu barraco? Ele era incendiado, a sua moto era queimada. Então a gente tinha essa grande dificuldade de conseguir testemunhas. O que a gente conseguiu fazer aqui em Sobradinho, igual a gente fez em Planaltina? A gente começou a conseguir colaboradores que passavam informações para a gente direto na delegacia, ou então o sistema 197, que é o sistema da Polícia Civil, que a pessoa liga, ou manda o WhatsApp, ou faz a ligação e faz a denúncia anônima. Algumas pessoas ainda a gente consegue, em alguns casos mais recentes, não nesses dessa investigação, testemunha sigilosa. A pessoa vai até a delegacia e aí só quem tem acesso aos dados dela é a polícia, o juiz e o promotor. E a gente traz ela para ser ouvida na justiça. Mas ainda é muito difícil porque o risco de ter algum tipo de represália é muito grande. O senhor mencionou durante suas declarações também o Bang. Sim. O Bang é o Ellison. É o Ellison, que era um adolescente à época com diversas ocorrências, e ele participou dessa reunião. Ele também efetuou disparos no grupo rival, e, salvo engano, um mês após o crime, é sempre comum eles colocarem um adolescente para participar do crime com eles. Porque quando a polícia começa a sufocar, começa a conseguir elementos probatórios, o que o adolescente faz? O adolescente corre na DCA e tenta assumir todo o crime sozinho. Foi o que aconteceu. O Ellison Bang, depois de cerca de um mês do crime, ele comparece à DCA, e lá na DCA, que é a Delegacia do Criança e Adolescente na Asa Norte, ele tenta assumir toda a prática do crime, eximindo de qualquer responsabilidade o Marquinhos e o Afrânio. O senhor mencionou também a morte de inocentes durante esses conflitos. O senhor se recorda de algum caso? Sim. O que aconteceu? Por exemplo, nesse dia 30, o grupo teve esse encontro para tentar apaziguar e dividir o território. Não deu certo, tanto que teve a troca de tiros com a vítima Carlos Potinho. Já em semanas seguintes, um adolescente chamado Samuel Acunha Gama, porque ele veio do Gama, e hoje ele é vinculado ao PCC, e ele era subordinado ao Gilmar, ele tentou fazer um ataque na parte de cima, e em resposta a esse ataque da parte de cima, só de transitar na área rival, o grupo de Marquinhos, Afrânio, William, que é irmão de Marquinhos, ele vai e efetua disparos. E nessa troca de tiros, em dias sequenciais, aconteceu de um motorista que fazia ronda para o Gilmar, ronda armada. Ele foi baleado por integrantes do grupo de Marquinhos.
E aí Gilmar, no desespero de tentar vingar, vai até um barraco atrás dos indivíduos que teriam atirado em seu motoboy e acerta dois adolescentes, não, mas dois jovens inocentes, que é, salvo engano, Gabriel e Juliana, que vieram a óbito no local. Então, assim, e aí com isso a gente, tudo isso com grampo em andamento. A gente fez a investigação bem complexa e a gente conseguiu fazer uma operação, a gente prendeu muita gente e ficou durante um bom período até apaziguado. Aí, só que o que acontece, né? Um irmão começa a ser solto, o outro, e hoje a gente está tendo de novo conflito no Dorothy já, vamos ter que fazer uma nova investigação para tentar voltar a ter os números melhores no Dorothy. Certo, Danilo, não tem mais perguntas? Sim, Pode falar. Eu esqueci de um depoimento interessante também. O senhor me perguntou, após essa interceptação e após esse homicídio, esse duplo homicídio de inocentes, a gente fez a operação e prendeu diversos integrantes. Prendemos, inclusive, o irmão do réu Marquinhos. E o depoimento dele é muito interessante, porque ele fala que estava preso, né? E assim que ele saiu da cadeia, ele conversou com seu irmão, para se inteirar de como estava o clima lá no Dorothy. E aí ele fala que o irmão confirmou esse tiroteio que a gente está em julgamento aqui hoje, e confirmou, inclusive, que furtou a arma de fogo da vítima após o tiroteio. Então é um depoimento do William, que é irmão do Marquinhos, que traz, assim, alguém da própria gangue, trazendo veracidade a toda a investigação. Tá certo, obrigado, Danilo. Obrigado, Excelência. Tudo bom? Danilo? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Danilo, que horário que a investigação conseguiu concluir que foi o fato? Pois é, doutor, eu não vou me recordar se ficou o horário exato. Eu acredito, pelo que eu me lembro, foi no período da tarde, o fato. Agora, o horário exato do fato eu não me recordo. Início da tarde, mais para o final, não sabe? Não vou me recordar, doutor, exatamente, mas eu acredito que foi no período da tarde. Tá. Daí, vocês conseguiram chegar até o local no mesmo dia ainda? Sim, o plantão foi acionado, uma equipe da doutora Agatha, o agente Marquini, foram até o hospital, do hospital foram ao local do fato. Tá. E foi feita alguma perícia no local? Não me recordo, doutor. Conseguiram, por exemplo, assim, verificar quantas cápsulas tinha? Não me recordo se foi feita perícia no local. E também, consequentemente, não sei se foi apreendido cápsulas de disparo de arma de fogo. Certo. O que levou, então, à conclusão de que houve uma troca de tiros ali no local? Sim, como eu expliquei bem para o promotor, a gente tem uma rede de colaboradores muito grande na região. Então, logo ao chegar no local e dias após, como a própria juíza lembrou, a gente recebeu mais de 10 denúncias formais pelo 97 e ainda diversas entrevistas com colaboradores explicando como se deu o crime. A gente, infelizmente, né, como eu expliquei, a gente não conseguiu formalizar esses depoimentos, mas diversos moradores da região ali explicaram como que se deu o crime, que teve essa troca de tiro, que os grupos estavam armados e que foram diversos disparos. Em relação à sua pergunta da localização de cápsula, infelizmente é muito comum. A gente já teve um caso aqui que foram mais de 20 disparos, a perícia foi ao local, conseguiu contar as perfurações, mas não achou nenhuma cápsula. Então, infelizmente, nesses locais é muito comum a população recolher as cápsulas até para reaproveitar em outros crimes. Tá, e perfurações, nesse caso aqui, também não ficou demonstrado, então? Nesse caso, acho que não me recordo se teve perícia. Estou dando como exemplo casos posteriores que ocorreram algo muito parecido, que como é que você tem 20 perfurações num barraco e não tem nenhuma cápsula, né? Então, assim, é muito comum a população recolher, até os próprios integrantes de gangue, porque eles têm o costume de reaproveitar as cápsulas. Tá. Sobre o dia ali, o fato, estavam o pessoal do grupo que está aqui hoje em julgamento numa casa e chegou o outro grupo de fora encontrar eles, é isso, né? Isso foi informado, perfeito. Tá. Quem que começou o tiroteio? Segundo o depoimento da Tainara, que ela encontra o Jefferson horas após o fato, a PMDF, ao tomar conhecimento dos disparos, ela começa a fazer rondas e localiza o Jefferson, não, desculpa, eu falei Jefferson é o Felipe Conceição Abel. Ela encontra logo depois que Felipe está acompanhado da Tainara, e ela conta que Felipe, eu estava lá, e o primeiro a sacar arma de fogo foi o Rodrigo Mocotó. Tá, o Rodrigo Mocotó é do outro grupo. Do outro grupo. Tá, então só para ficar claro, quem deu o primeiro tiro... Quem sacou a primeira... Eu não lembro se ele fala que em execução do disparo ou de saque de arma, mas é algo nesse sentido. Certo.
Se conseguiu concluir quem que estava armado ali naquela situação? De acordo com o apurado, doutor, todos estavam armados. Todos? Todos estavam armados. Da onde veio essa apuração? Como que ficou concluído isso? Eu já falei que a gente entrevistou diversos colaboradores. Tá, mas pessoas que viram? Viram o grupo, viram a dinâmica do crime, como é que se deu o crime. Mas nenhum depoimento conseguiu chegar nos autos indicando nenhuma testemunha anônima, nada. Isso, infelizmente a gente não tem depoimento formal sem ser dos já citados. Que inclusive o Felipe é envolvido com o grupo deles. Né? E dos que foram citados, de quem formalizou, há alguma comprovação de que todos estavam armados? Não, como eu falei, os formalizados foram no sentido que eu expliquei. Agora, os colaboradores tiveram essa informação. Tá bom, obrigado, Danilo. Não tem mais perguntas. Perguntas, doutor? Tem, excelência, tenho perguntas. Danilo, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, doutor. Você chegou a ver o cadáver? Só durante a investigação, né, nos autos, né? Não cheguei aí no hospital, não. Ah, certo. Você se recorda com quantos tiros a vítima veio a falecer? Eu acho que foi um disparo na região abdominal, não me recordo com detalhe. Um disparo na região abdominal. Durante o seu depoimento, você disse que teria recebido a informação de que o Marcos teria furtado a arma da vítima, no caso, o potinho. Isso, o irmão dele traz essa informação também. Certo, que o irmão dele teria trazido essa informação. Houve alguma diligência de busca e apreensão na casa do Marcos para a obtenção dessa suposta arma que teria sido furtada da vítima? Doutor, na operação que eu falo da prisão dos dois grupos, teve diversas buscas e apreensões. Agora, eu não sei se especificamente na casa do Marcos foi cumprida. Eu lembro que foi apreendida uma arma de fogo, mas eu não vou me recordar se foi na casa do Marcos ou próximo à casa do Marcos. Agora, vinculada a ele, não. Agora, assim, na operação foi apreendida arma de fogo. Agora, se era vinculada a ele, eu não me recordo. Tá. Você se recorda se a participação do adolescente, do Wellington? Wellison. 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 Para mim, eu li aqui o Wellington em algum momento nos autos, mas tudo bem. Certo. O Bang, no caso, para ficar mais perfeito. fácil para a gente identificar. Se a participação dele só foi detectada depois que ele foi à delegacia ou se desde o início da investigação essa participação já tinha sido detectada pela polícia? Sim, desde o início tem a informação do Edson. Tá. Ele estaria também na casa nessa reunião junto com o Marcos, junto com... Sim, inclusive no próprio depoimento do Marcos, ele tentando se eximir da participação no crime, ele fala que o Wellison foi à casa dele buscar água, para beber água, chegou correndo pedindo água na casa dele. Então, assim, é algo totalmente desconexo da realidade. Tá. Tá bom, eu agradeço pelo depoimento, Danilo. Satisfeito, doutor. Juraci, tem alguma pergunta? Não? Obrigada, Danilo. Obrigado.